para a situação do Bruno Henrique, já retomo o assunto seleção. Tá ótimo. Na sexta-feira, aqui o programa se debruçou, mergulhou, debateu a punição imposta em primeira instância pelo STJD ao Bruno Henrique, suspenso por 12 jogos. Essa foi a primeira decisão do tribunal. O Flamengo tenta reverter. Eu acho que ninguém melhor do que o advogado do Flamengo, nesse momento, para explicar do ponto de vista do clube, do atleta, por que entendeu que a punição foi inadequada, já que o Flamengo está recorrendo. Muita gente olhou, por exemplo, comparou o Bruno Henrique. A gente exibiu aqui a lista de jogadores já punidos por manipulação esportiva no Brasil. Tem gente que foi banida, a gente pegou 720 dias, a gente pegou 1 ano, o Bruno Henrique pegou 12 jogos. Então, antes de mais nada, eu quero dar as boas-vindas, agradecer ao Michel Assef, advogado do Flamengo, pela gentileza de nos atender, e tenho certeza que vai ser muito importante para que você possa tirar várias dúvidas sobre a situação do Bruno Henrique. Doutor, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo ao Seleção. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos aí da mesa. Querido amigo Júnior aí também, um prazer revê-lo. Não, vai parecer que é o pai do Michelzinho aí que o antecedeu. Na função. Perfeito. Mas doutor, vamos lá. Eu tenho ouvido muito uma repercussão de que a pena teria sido branda, né? E aí eu fico muito curioso com isso, porque o fato em si que aconteceu com o Bruno Henrique não guarda qualquer relação com os temas que já foram julgados pelo STJD antes. Então, estão querendo fazer uma comparação de que essa pena do Henrique teria sido muito mais branda do que os outros temas. E é completamente diferente. Só para eu te explicar, acho que se eu contar exatamente como é que foi o fato do Bruno Henrique, a gente comparar com o dispositivo do CBJD, fica muito claro que ele não deveria nem ter sido punido no artigo 243A. Então, o que aconteceu? O que se pretende, na realidade, evitar é uma fraude dentro do jogo, né? É por isso que as punições mais severas elas vêm a punir uma fraude ao jogo, algo artificial que não estava planejado, ou seja, alguma combinação fora do jogo para que dentro do jogo algo artificial aconteça. Ou seja, com isso você está fraudando o jogo, você está deixando que o jogo seja natural. E nos outros temas aconteceu exatamente isso, ou seja, pessoas foram abordadas, atletas combinando determinadas jogadas dentro do campo, exatamente para se favorecerem fora do campo. Isso não aconteceu com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele já planejava tomar o terceiro cartão amarelo. O terceiro cartão amarelo não é atitude antiética, não é atitude antidesportiva. E a própria Justiça Desportiva já se debruçou desde 2011 sobre esse tema. Então faz parte do jogo, faz parte da estratégia do jogo. Portanto, não houve nada artificial dentro do campo do que estava planejado. Quando muito, o que aconteceu foi uma informação privilegiada. Então, portanto, olha o que diz o artigo do CBJD, onde ele foi punido. Atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Isso não aconteceu. Ou seja, não é uma atitude contrária à ética desportiva, porque o terceiro cartão é permitido, e ele não pretendia influenciar o resultado da partida. Ele queria tomar um terceiro cartão para ficar fora do jogo contra o Fortaleza e poder jogar contra o Palmeiras. Então, o que ia acontecer se ele não levasse aquele terceiro cartão ali, o Flamengo já ia deixar ele de fora contra o Fortaleza para não correr o risco de ele levar um terceiro cartão exatamente no jogo contra o Fortaleza. Então, o que você faz? Provoca o terceiro cartão, fica de fora e joga contra o Palmeiras. Então, quando muito, foi uma informação privilegiada e não há um dispositivo no CBJD que venha punir uma atitude dessa. O que há é no RGC, lá de 2023, que é o RGC da época, que o artigo 65 proíbe, diz que é uma atitude ilícita compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna. Então, quando muito, não estou dizendo que essa informação foi privilegiada, até isso eu venho rebater, porque a informação privilegiada, ela de fato tem que ser algo que você nem espera. Ou seja, qualquer conhecedor mediano de futebol sabia que ele ia levar o terceiro cartão naquele jogo. Mas, enfim, não quero entrar nessa discussão. Mas a previsão para esse tipo de situação
é punida pelo artigo 191, inciso 3º, que é descumprir regulamento do campeonato. Que foi o que aconteceu, que é punido com multa, não é punido com suspensão. Então, tentar criar algo, ou seja, o que está acontecendo é uma marola de que a pena foi branda, porque estão comparando com os fatos anteriores e não tem absolutamente nada a ver. Como eu disse aqui, esse fato não se enquadra nesses dois dispositivos, nem 243, nem 243A. Ele se enquadra, sim, ao que está previsto no RGC. E descumprimento de regulamento é punido pelo artigo 191, que é multa. Então, basicamente é isso. E ainda tem uma discussão da prescrição, né? Que isso a gente ainda vai chegar lá. Então, Michel, acho que você foi muito claro, mas eu quero ir um pouco além, explicar para a nossa audiência alguns conceitos que você trouxe aqui ao programa. Então, quando a gente rodou na sexta-feira, inclusive, outras penas de jogadores punidos no STJD por manipulação esportiva, o caso do Aleph Manga, por exemplo, que foi suspenso por 360 dias mais uma multa. O Bauerman, a mesma coisa, 360 dias mais multa. O Igor Cariús também, 360 dias mais multa. Nino Paraíba, 720 dias. Paulo Miranda, 720 dias. Tony Anderson, multa. Vitor Mendes, 720 dias. O Igor Catatal, inicialmente banido e depois liberado pelo STJD. Esses atletas comprovadamente receberam dinheiro de apostadores, máfia de apostadores, para manipulação esportiva, ou seja, tomar cartões que favoreciam a apostadores. O que você está colocando aqui no caso do Bruno Henrique foi uma orientação do clube, ele não prejudicou o clube dele, né? Tome cartão nesse jogo, não era algo o qual o Flamengo tenha sido surpreendido, tome um cartão nesse jogo, coisa que virou beabá no Brasil, ou seja, não tem uma fé do jogador em relação ao atleta. E quando você coloca suposta informação privilegiada, e quem vai decidir isso é a justiça, né? Porque o Bruno Henrique responde por isso na justiça comum. Se o fato de supostamente, eu digo supostamente porque não cabe a mim dizer se ele é culpado ou inocente, é a justiça que vai decidir. Então, do Bruno Henrique supostamente ter avisado familiares, vou tomar um cartão, pode apostar, porque está combinado com o Flamengo que eu vou tomar um cartão. Essa frase, por exemplo, vou tomar um cartão, não aparece em nenhum momento nas investigações. Tem uma pergunta e uma resposta afirmativa. Sim, mas é disso que ele é acusado. Sim, sim. Mas eu estou dizendo que a frase em si, né? Pode apostar que eu vou tomar um cartão, eu vou tomar. Não está no. Perfeito. E quem vai decidir isso é a justiça, né? Perfeito, Michel. Cometi alguma imprecisão aqui em relação ao que falei sobre o caso? Não cometeu nenhuma imprecisão, é isso mesmo, ou seja, a pena grave é exatamente para evitar que algo artificial aconteça no jogo, algo que tenha sido combinado fora das quatro linhas, e aí sim fazer uma alteração do que seria algo natural no jogo, o que não é essa nem a acusação, nem isso ele está sendo acusado. Inclusive, a Procuradoria da Justiça Desportiva, ela pede subsidiariamente a condenação exatamente no artigo 191. Ela pede, óbvio, artigo 243, 243A, e caso assim não entenda a Justiça Desportiva, que então considere que essa informação privilegiada está prevista no RGC e, portanto, tem que ser punido pelo artigo 191, que é descumprir o regulamento. A própria Procuradoria admite isso. Então, é exatamente o que você disse. E para finalizar de minha parte, antes de passar a bola para o PC, eu te pergunto, caso, né, hipoteticamente, se confirme essa informação privilegiada, e insisto, isso é quem vai decidir é a justiça, não é a gente aqui. O Flamengo tem posição sobre isso, por exemplo, se condenaria o Bruno Henrique por isso, se daria alguma punição a ele, e nem sei se você responde sobre isso ou se é algo ligado ao departamento de futebol, mas eu te pergunto, já que estamos ao vivo aqui conversando sobre isso. Caso a hipótese de informação seja confirmada, se o Flamengo tem posição sobre o tema. O Flamengo, é óbvio que isso é uma decisão da diretoria de futebol, diretoria jurídica, não cabe a mim, que sou advogado externo do clube. Mas o Flamengo, todo início de temporada, como fizemos inclusive esse ano, estou junto com o departamento, a gente faz uma palestra com esse fim.
Tá? Então, o doping, esse ano a gente falou muito do doping e da manipulação de resultado. Obviamente que o Flamengo rechaça qualquer tentativa, a gente deixa muito claro isso para os jogadores, isso é proibido, e é óbvio que pode ser tomada alguma providência dentro do clube, não sei nesse caso específico. O Flamengo, como disse, fez questão de estar na defesa do Bruno Henrique porque entendeu a situação. Tá? Entendeu que, na verdade, aquilo ali era algo esperado e que, portanto, não. O terceiro cartão que eu digo, né? Era algo que o Flamengo mesmo esperava, ou seja, a acusação estava passando do limite e precisava que o Flamengo desse as mãos a ele nesse tempo. Obrigado, doutor. PC? Doutor Michel, boa tarde. Em relação a essa questão na esfera esportiva, a impressão que eu sempre tive é que os argumentos utilizados pelo senhor na defesa foram perfeitos, inclusive pela distinção entre alguém que recebeu dinheiro para intencionalmente receber um cartão amarelo e alguém que seguiu apenas uma diretriz do Departamento de Futebol do Clube. Porque essa distinção tem que ser feita e em tempos de redes sociais elas não são feitas. Coloca-se tudo no mesmo liquidificador e aí rende polêmica e vamos nessa. Agora, em relação à justiça comum, onde há também um processo, qual vai ser a estratégia? Ou é a mesma estratégia ou haverá pontos diferentes na abordagem da defesa do Bruno Henrique? PC, na realidade, quem cuida do caso na Justiça Comum é outro advogado, né? É uma outra banca de advogados, então eu não posso falar exatamente pela defesa pessoal dele no âmbito da Justiça Comum. Mas é óbvio que o que vai se... o que tem que ficar muito claro é trazer a realidade dos fatos e não tentar criar algo distinto do que de fato aconteceu. O que aconteceu aqui e que está sendo narrado, inclusive dentro do relatório do delegado de polícia, que ele fala, no relatório dele ele fala 14 vezes informação privilegiada. Ou seja, o que aconteceu, segundo ele, segundo as investigações, foi uma informação privilegiada. No âmbito desportivo, a informação privilegiada, ela não tem previsão legal de suspensão específica, portanto, é um descumprimento de regulamento e deve ser aplicado o artigo 191, quando muito. Tá? E na Justiça Comum, eu acho que é muito importante que esse fato é que seja julgado. Né? Ou seja, houve ou não houve uma informação privilegiada e não uma manipulação de resultado. Tá? Casa forma o seu conceito. André, que a gente tentou fazer hoje aqui. Inicialmente, quando apareceu, eu fui um daqueles que falei, caramba, não é possível. Eu também. Vai estar... Eu tive dificuldade de diferenciar. Eu também. Quando começou, entendeu, a ter os esclarecimentos, né, das atitudes, o porquê, eu comecei opa, então tá aqui realmente. E, inclusive, o Paquetá me ligou o primeiro alerta, porque assim, a gente tratou nesse programa aqui o Paquetá como virtual condenado. Né? E ele foi absolvido das acusações. Foi uma investigação minuciosa. Exato. A gente tem que ter muito cuidado sempre com o diagnóstico que algumas autoridades fazem, porque nem sempre eles se confirmam. E foi o caso do Paquetá. E aguardemos qual será o desfecho do caso Bruno Henrique na Justiça Comum também, na Esportiva está em andamento, e eu acho que as informações estão com vocês. Eu quero voltar a falar de bola. Pessoal, vamos ver agora aqui, né, falar de futebol, porque esse assunto aí já rendeu, né? Tomara, quando vejo esse assunto, eu não vou mais abordar, não. Rapaz, você é doido, às vezes estão fazendo tempestade no copo d'água. E o Saul vê semelhanças entre Diego Simeone e Felipe Luiz, né, pessoal? O meio-campista Saul Niguez, né, do Flamengo, apontou semelhanças entre o técnico Diego Simeone e Felipe Luiz. Ele está no rubro-negro desde julho, né? Trabalhou por anos com o argentino no Atlético de Madrid, né? E ele falou o seguinte, né? O certo é que existem muitas semelhanças, né? Embora possamos diferenciar seu estilo de jogo, né? Seu estilo de jogo.
mas eles são muito semelhantes em sua ambição, desejo, paixão e na forma de comunicar sua paixão ao grupo. Cada um tem sua própria personalidade única para gerenciar o grupo, mas é certo que eles têm muitas semelhanças, né? Disse o Saul aí ao Mundo Deportivo, é um jornal espanhol, né? Cara, o Simeone é mais ali alterado, né? Mais enérgico, né? O Felipe Luiz é mais tranquilão. Atualmente, né, treinado por Felipe Luiz, Saúl já foi companheiro de equipe do ex-lateral, justamente no Atlético de Madrid. Na entrevista, o meio de campo destacou que Simeone deixa sua marca né, nos atletas, né, que passaram pelo clube espanhol. Ele falou o seguinte: o certo é que Simeone deixou sua marca em todos os jogadores que atuaram pelo Atlético de Madrid. Cada um tem a sua. Me marcou, e mesmo que você tenha uma ideia diferente, um estilo de jogo diferente, ou o que quer que seja, há muitas frases e muitas maneiras de gerenciar o grupo. Isso, aliás, foi o que aprendemos. Felipe Luiz aprendeu com o Simeone, né? Concluiu aí o Saúl. Saúl foi um dos reforços rubro-negro na janela do meio de campo, ou no meio de ano aí, pessoal, e rapidamente se firmou na equipe de Felipe Luiz. O vínculo do espanhol com o Flamengo vai até dezembro de 2028. Então, pessoal, por hoje é só, por agora é só. Sei que é um assunto meio chato falar nisso, né? Mas a gente trouxe para vocês aí para deixar explicado, né? Que é diferente a situação de um, de outro, do BH, diferente dos caras que pegou um monte de suspensão, se enquadrou diferente. Ele não recebeu nada, ele não chegou a acordar com ninguém. Então, sempre teve isso, né, pessoal? É o cara que pega no mercado ali, né? Pegando a lata de sardinha, né? Mesma punição do cara que faz um monte de loucura aí na rua, aí, né? Então, por hoje é só. Estamos de volta mais tarde com mais um vídeo aí. Interessante, né? Mídia paulista sempre se rendendo ao Flamengo. Sempre. Eles não aguentam ficar sem falar do Flamengo. Mais tarde a gente traz esse vídeo para vocês aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aí.